Antes eu trabalhava 200 horas, hoje trabalho 50, 60 no mês para tirar o mesmo. Eu trabalho menos, ganho mais e ainda tenho muito tempo, né, para fazer outras coisas que eu desejo, inclusive. Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta. Nesse programa eu converso com pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força, utilizando a metodologia humanoterapeuta e que hoje vivem financeiramente de terapia e sendo terapeuta da própria vida. E hoje eu estou aqui com a Mônica e eu queria começar perguntando para você, Mônica, você transformou a sua maior dor na sua maior força? Sim, Andresa, eu transformei a minha maior dor na minha maior força. E que dor era essa? Conta para mim. O que você sentia lá? Qual era essa dor que você tinha? E como é que foi esse processo? A rejeição na minha vida começou logo cedo. E durante o processo da minha vida, eu cresci uma menina que fazia muitas coisas sozinha, que tinha uma dificuldade enorme de receber, que tinha problemas de saúde, então eu tinha asma, eu tive psoríase, eu tive vários processos na minha vida que me levaram a sentir cada vez mais isso. Então, sofri o abuso, algumas coisas aconteceram ao longo da minha vida que foram me levando para esse caminho cada vez mais forte, né? E isso só mudou para mim quando eu, com 28 anos, entendi que eu precisava sentar, que eu precisava pegar um caderno, uma caneta e escrever sobre a minha vida e entender o que é que eu estava sentindo. E eu fiz isso e, a partir daí, eu comecei a olhar para dentro. Legal. Então, essa dor que você fala, amor, que você falou, a rejeição, mas assim, era uma rejeição que você já sentia, já sabia que era rejeição, que você sentia, era uma rejeição que você sentia das pessoas para você, porque aí você fala da psoríase, né, que é um processo que aí você se afasta ainda mais, você fala do próprio processo da asma. Como é que era essa rejeição? Como é que você sabia que você sentia essa rejeição? Ou você foi descobrir isso depois? Como é que foi aí nessa escrita, nesse olhar para você, que você descobriu? Como que aconteceu aí esse abuso, tudo isso? Só para eu Na entender melhor. verdade, na verdade, eu não sabia que era uma rejeição. Eu sabia que tinha algo ali e que eu sempre fazia muito para as outras pessoas e não olhava para mim. Só que eu me rejeitava. Então, eu não conseguia aceitar o meu corpo, eu não conseguia aceitar quem eu era. Então, isso foi para um caminho da minha vida onde eu sempre estudei muito, porque eu ouvia na infância que eu era muito boa e que eu não precisava. Então, foi seguindo um caminho onde eu fazia muito para fora e olhava pouco para dentro. Entendi. Então, com 28 anos, quando eu descobri isso, logo eu engravidei. E aí, na sequência, já tive, com 10 meses da minha filha, uma depressão, tive 3 pneumonias. Então, tudo foi um processo de autodestruição, né? Eu estava num estágio que eu não estava mais feliz. E aí, no decorrer disso, consegui um emprego, comecei de novo a olhar para fora. Então, eu ocupava todo o meu tempo para não olhar para dentro. Então, eu estava sempre ocupada, tinha 2 empregos, várias coisas acontecendo. E aí veio uma doença, né, para me lembrar que eu precisava olhar para dentro. E quando a minha filha, com 3 anos, 3 para 4 anos, olhou para mim e falou assim, que ela achava meu cabelo lindo e que ela não queria que eu ficasse careca, eu tomei um baque, porque ela falou que a mamãe tinha um câncer. E eu já tinha 5 meses que estava com uma inflamação no seio. Então, para mim, aquilo foi um choque. Foi daí que eu comecei o processo de terapia, de tudo que eu precisava fazer para reverter e olhar para mim de fato. Foi aí que eu caí na real, né? Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você não sabia que tinha tinha o câncer, não era que a sua filha falou porque você contou para ela que Não, você tinha um problema, não. De repente, ela sentiu, ela teve uma percepção, uma sensibilidade, né, mediúnica dela ali, enfim, e aí ela que manifestou isso,
que não queria que você ficasse careca, e isso te acendeu alguma coisa ali que você falou, caramba, eu preciso olhar para isso que eu estou sentindo agora, para essa inflamação. Aí que você foi entender que você tinha esse câncer, é isso? Eu entendi. Isso, na verdade, era uma possibilidade, né? Quando eu fui aos médicos, eu recebi 4 opiniões, alguns queriam tirar, outros não, mas não tinha uma certeza do que era. Então, eu achava que naquele meio tempo, enquanto os exames não eram feitos, enquanto alguma coisa não acontecia, eu tinha um tempo para fazer alguma coisa. Então, foi o que eu fiz. Eu busquei muitas terapias, fiz muita coisa. Olhei para o meu lado que estava deixado de lado. E aí eu comecei a me aceitar. Comecei a olhar para dentro, comecei a me cuidar. E aí, nesse mesmo tempo, eu fui mandada embora do trabalho. E a única coisa que eu tinha na minha mão era um curso de psicanálise que uma amiga muito querida me chamou e falou: hoje é o último dia para fazer inscrição, vamos? E eu fiz. Então, ali eu tinha um problema de saúde, que já tinha descoberto que não era um câncer, mas era uma inflamação muito séria. Tinha uma falta do emprego, que na verdade eu não tinha o que fazer, porque a minha filha, eu tinha uma filha divorciada, de um relacionamento de 17 anos, então eu não tinha o que fazer naquele momento. Então, foi ali que eu descobri que eu precisava fazer a minha transição de carreira. E aí foi o que Então, eu fiz. você tinha a sua filha, você tinha essa doença aí, essa inflamação aí, algo sério que precisava ser trabalhado, e você tinha a senha, o login e senha, uma chave, né? Você tinha ali uma chave de acesso ao seu futuro. Como é que foi esse Sim. processo? Aí o psicanálise é o psicanálise e espiritualidade que a gente tem no Espaço Humanidade? Então Isso. já estava entrando aí na nossa egrégora do Espaço Humanidade com o curso de psicanálise e espiritualidade. E aí, a partir daí, como é que as coisas aconteceram? Como é que foi esse processo todo, depois que você tinha essa chave aí de acesso? Na primeira semana foi um choque, e eu senti um pouco, até apareceu uma oportunidade para um outro trabalho, mas naquele momento eu senti que era só pelo financeiro. Então, quando aquilo apareceu, dentro do meu coração, e eu não sabia como, não era aquilo. O que eu queria era trabalhar como psicanalista, espiritualista. Então, ali já existia uma vontade muito grande, e eu sabia que era por esse caminho. Então, eu fechei todas as possibilidades, e olhei para frente e disse: eu vou me dedicar, eu vou estudar. E daí para frente, o que aconteceu? Em 2021, vieram os atendimentos. Em 2022, os atendimentos do ano inteiro do ano anterior vieram já nos primeiros meses do ano de 2022. Então, é como se eu tivesse... eu abri as portas mesmo, né? Então, eu fiz os outros cursos, eu fiz o círculo, eu fiz a radiestesia, eu fiz... não tive medo em momento algum, porque eu sabia que era aquilo, eu não tinha uma dúvida. Então, eu fiz o que eu precisava fazer. Eu acho que o caminho foi esse. A primeira coisa foi fazer o que eu tinha para fazer, e a segunda era confiar. E eu confiei e fiz o que eu tinha que fazer. E hoje eu estou no Ano Master. Claro que nesse caminho algumas coisas se perdem, né? Eu precisei vender um carro para conseguir me dedicar ao meu estudo, a fazer tudo que eu queria fazer. Então, mas eu estou muito feliz, porque hoje eu tenho a minha filha, eu posso cuidar dela, eu posso fazer a minha academia, eu estou muito melhor comigo, eu estou feliz, né, com tudo que eu tenho conquistado, e não só isso, mas o que eu tenho sentido mesmo, sabe? Esse é o caminho certo. Legal, então assim, eu posso entender que aquela rejeição que você tinha para você, se transformou numa aceitação de quem você de fato é. Então você se rejeitava muito, e aí com esse processo todo, desse autoconhecimento, desse processo tanto de autoconhecimento disso que você usa para você, sendo terapeuta da sua própria vida, você também trouxe uma nova profissão, né? Onde você então agora se aceita como profissional, é terapeuta da própria vida e também vive
de terapia profissionalmente falando, aí você consegue já viver. E como é que é esse momento agora? Como é que como é que tá esse momento da profissional Mônica vivendo de terapia? Como é que tá a sua agenda? Como é que tá os seus ganhos? Dá para viver bem? Como é que tá? Conta um pouquinho para mim disso. Tá. No começo, eu iniciei só com a psicanálise, e depois com o círculo, e agora com o manoterapeuta. Então, de um tempo para cá, a agenda foi aumentando, né, de atendimentos. Eu trabalho só com terapia, e isso já é suficiente para mim, para tirar uma base. O que eu trabalho hoje, sendo que antes eu trabalhava CLT, antes eu trabalhava 200 horas, hoje eu trabalho 50, 60 no mês para tirar o mesmo. Então, eu trabalho menos, ganho mais e ainda tenho muito tempo, né, para fazer outras coisas que eu desejo, inclusive. Então, eu estou vivendo de terapia, estou feliz. O que eu não consegui ainda conquistar, né, porque é um caminho, né, eu tenho feito e eu sei que vai aumentar com certeza, porque esse é o caminho, né? A gente precisa fazer para acontecer. E é isso que eu tenho feito. Que legal. Então, assim, é legal porque você trabalhava um número de horas muito maior, então hoje você tem mais tempo para você, mais tempo para sua filha. Então, você tem, além de ter a liberdade financeira, pelo que eu estou entendendo, você também tem a liberdade geográfica, né, de poder trabalhar de qualquer lugar e a liberdade de escolher a quantidade de horas que você quer trabalhar. Então, assim, se você trabalha 50 horas, diferente do que você trabalhava 200, e aí você tem um valor, eu posso entender que você tem horas disponível caso você queira aumentar esse valor. Mas se eu quiser, eu posso, se para mim tá bom, eu posso diminuir, ter mais tempo para mim, ter mais tempo para minha família, para minha filha, enfim. Então, acho que é isso, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Se você, não sei se existe esse momento, assim, essa virada de chave, essa coisa que quando você escutou, em qualquer momento, não sei exatamente onde foi que isso aconteceu, que você falou isso, o que você ouviu, o que foi feito, foi num tratamento, foi num vídeo na internet, foi num vídeo dentro do curso, de um dos cursos, o que você acha, amor, que foi a coisa que você falou, cara, é isso, quando você escutou uma coisa, ou quando um tratamento aconteceu, o que você consegue identificar esse momento, um ou dois momentos, assim, que você fala, nossa, é isso, eu não consigo mais não ver isso. Como você tem esse momento? Olha, eu acredito que iniciar esse caminho pelo curso da psicanálise e espiritualidade, quando eu ouvi a Márcia Marins falando, e eu comecei aquele curso, aquilo fazia não só eu olhar para tudo aquilo que eu estava aprendendo, mas olhar para mim. E aquilo foi, talvez para mim foi a virada de chave, sabe? Entender o quanto que para mim aquilo estava sendo significativo e o quanto na vida de outras pessoas também seria. E quando eu entendi que eu não tinha nada, mas eu tinha dentro de mim um desejo inexplicável, essa era a resposta. Entendi. E como foi o processo da sua inflamação? Que aí parece que foi bem nesse momento que você estava vivendo isso, na parte física, tanto física como na parte material financeira, você faz essa transição. E aí, como foi esse processo na sua saúde? Como é que foi isso? Você consegue associar o que você aprendeu, ter te ajudado nisso? Como que foi? O que eu aprendi me ajudou, porque eu já sabia o que tinha, eu tinha muita mágoa, eu tinha uma tristeza muito grande do passado, por conta de tudo que eu vivi, porque eu tinha um olhar muito ruim sobre aquilo. Então, eu não conseguia soltar. Era uma coisa ali que é como se sempre que alguém tocasse naquele assunto, eu falasse, não, aquilo ali está ali, mas eu não quero mexer. Então, é geralmente isso que a gente sente naquele momento, né? Eu não quero, não tenho o que fazer.
E quando eu comecei a aprender sobre isso, eu comecei a ver que não, que esse era o caminho, de fato era para dentro, sabe? Não adianta procurar as respostas lá de fora. E foi isso. A psicanálise me ajudou muito nesse processo que eu estava com a inflamação. Ali eu já estava um pouco melhor, porque eu já tinha feito um tratamento antes. Eu busquei um outro método, outros médicos que não fossem tão invasivos à medicação. Então, eu procurei tratamentos naturais, coisas que fossem me ajudar nesse sentido. E me senti muito bem. Então, foi um processo como se tivesse tirado com a mão naquele momento, sabe? E eu mudei também aquele foco, né? Eu tirei toda aquela dor, é como se eu tivesse limpado ali tudo que eu precisava. Eu fiz, lógico, fiz a terapia, ainda passo na psicanálise, venho tratando tudo isso, né? Porque a gente precisa tratar para sempre. Então, estou me cuidando e estou muito feliz, assim, com o resultado de tudo que eu tenho aprendido, não só na psicanálise, no manoterapeuta, com tudo que eu tenho sentido no Manomaster, que está sendo incrível, assim, para esse momento da minha vida. Então, é isso, assim, é como se eu tivesse desligado daquilo, sabe? E aí a minha saúde melhorou. Que bom, muito feliz que você tenha conseguido ter todo esse despertar, assim, porque quando a coisa chega no físico mesmo, né, às vezes ela chega na vida física, né, então na área financeira, na área de relacionamento, mas às vezes ela materializa no corpo físico, e aí quando chega nesse estado, é preciso muita coragem e desprendimento, né, para olhar para tudo isso, mas aí vem a vida e faz a gente olhar de qualquer maneira, então que bom que você conseguiu olhar com bons olhos para você, né, zoiaco zoiobão, como diz a Márcia, e conseguir transformar isso. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, veja se faz sentido o que eu digo, que as pessoas que você atrai para os tratamentos que você faz, têm dores muito semelhantes, histórias muito semelhantes, dores iguais, histórias semelhantes àquilo que você passou. Sim. Posso te dizer que 98% são pessoas que vivem a mesma coisa e que estão passando por isso. É exatamente isso. É disso Faz que eu muito falo, sentido. que é a maior dor, a nossa maior dor, que pode se transformar na nossa maior força. E aí você vai atrair, pela frequência que existe em você, né, daquilo que você já viveu, mas na polaridade invertida, né, na polaridade da cura. Então, a frequência está ali, ela pode estar doente ou curada. Então, você atrai para você as pessoas com a mesma frequência, só que aí você sabe a dor que ela vive, porque você já viveu, então você não desmerece aquela dor, né, mas você também sabe que pode sair dali, então você pode ser aquela mão daquela pessoa que está precisando, porque na hora que a gente está precisando, a gente não tem essa consciência toda, né? A gente não tem essa força toda, a gente precisa de alguém para dar a mão, às vezes até para dar um chacoalhão, né? E falar, oh, para com isso, vamos lá, é para ir nesse buraco, a gente vai junto, mas vamos de verdade. Que legal, fico muito feliz. E se você pudesse me dizer, o que antes, Mônica, não era possível, que hoje é? O que você não podia antes, que você não conseguia antes, que você não sabia, enfim, que hoje você pode, que você consegue, que você sente? O que hoje é possível que antes não era? Bom, quando você faz essa pergunta, a primeira coisa que passou aqui foi em relação à mudança de vida que eu tive. Então, quando eu mudo tudo isso, eu consigo perceber que consigo passar mais tempo com a minha filha. Antes era impossível. Então, hoje isso é muito possível. Outra coisa é essa questão do quanto eu me dedico para mim, né? Isso antes eu não conseguia, porque eu tinha um trabalho que eu me dedicava muito. Então, não que eu não me dedique à terapia, eu tenho uma agenda que eu coloco os horários, eu tenho uma agenda que eu hoje atendo online, então eu atendo da minha casa, eu atendo pessoas de Portugal, da Alemanha, eu atendo outros
estados. Então, assim, não sinto necessidade de ir até um consultório, por exemplo. Não quero montar um espaço meu, porque hoje eu fico feliz assim. Então, para mim, isso também é uma coisa maravilhosa. Poder estar onde eu quiser, sabe? E trabalhar da onde eu quiser, sabe? Isso é muito bom também. É a tão Então, eu sonhada acho que liberdade, né? a liberdade, a Liberdade, que liberdade é bom. muito boa. Que delícia, que bom a liberdade de poder fazer como ou onde você quiser, de estar com a sua filha, de estar com você mesma. Que legal, amor. Fico muito feliz e queria te agradecer muito por você ter parado um pouquinho, né, na sua agenda cheia, ter reservado um espacinho para a gente conversar, para você contar um pouquinho para mim, que você sirva de inspiração para tantas outras pessoas que às vezes estão com dores, também se rejeitam, às vezes não sabem nem que aquilo que elas estão sentindo é rejeição, às vezes se sentem rejeitadas, às vezes, muitas pessoas abusadas, né, de tantas formas, né, que existem vários tipos de abuso, e que às vezes a gente tem tanta dificuldade de encontrar alguém que a gente acredita que não vai nos julgar, que vai nos entender, e que você sirva de inspiração para essas pessoas também procurar orientação, procurar um caminho, né, uma porta para entrar, porque é possível, sim, é possível que a gente seja essa inspiração. Eu nem sei se a gente precisa ser exemplo, mas que se a gente puder inspirar, já está de bom tamanho, né? As pessoas buscarem, procurarem sair, ser feliz também, ser livre, assim como você, assim como eu. Obrigada mesmo por ter parado um pouquinho para trocar esse papinho comigo, esse pouquinho aqui que a gente ficou conversando, mas que já dá para entender bastante dessa história. Eu tenho certeza que tem muita coisa dentro nessa. Você resumiu, fez um resumão aí, mas dá para saber que tem bastante coisa. Eu posso imaginar como foi esse caminho todo aí de, de superação. Então, muito obrigada. Eu que agradeço de todo o coração por tudo, porque, de fato, é, o meu coração queria que eu estivesse aqui. Que E bom, é, e é muito bom para mim estar aqui com você hoje. que bom. Eu estou muito feliz também. E quem manda é o coração, né? A gente só segue o fluxo do que a vida nos traz. Obrigada de verdade. E logo, logo a gente vai ter os nossos abraços aí, de pertinho, de pertinho. Obrigada, Flor. Beijo. Obrigada, um beijo.